Olá meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou trazer para vocês dicas para vocês fazerem aquele risoto maravilhoso. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Então, vamos para a primeira dica. O caldo. O caldo é a alma do risoto. A maior parte do sabor que você quer imprimir no seu risoto vai vir do caldo. Por isso o ideal é caprichar na construção do sabor dele. O básico do básico do básico do básico é o famoso mirepoix, que nada mais é do que cebola, cenoura e salsão. Agora, anota aí as proporções. 50% de cebola, 25% de salsão e 25% de cenoura. Obviamente, eu adiciono os aromáticos que eu quiser. Geralmente, o louco do louro vai botar louro, obviamente, né? Pimenta do reino em grão, às vezes zimbro, cravo da Índia. E se eu estiver fazendo, por exemplo, um risoto de cogumelos, eu posso usar shiitake seco no caldo. Claro, assim eu consigo dar um boost no sabor. Ah, importante, o caldo não se ferve forte, da mesma maneira como a gente não ferve o café nem o chá, a gente não vai ferver o nosso caldo. Outra coisa importante, no caldo não vai sal. Dica número 2. O sal. Comecem temperando o risoto de vocês com um pouco de sal desde o início. Esse sal tem que penetrar no grão. Se eu deixo para temperar o meu risoto no final, eu vou ter um sal superficial, o que não é legal. Ah, lembre-se de que se eu for finalizar o meu risoto com algum tipo de queijo, ele pode ter sal. E esse sal pode passar do ponto. Então sempre deixe uma margem para salzinho. Dica número 3. Tipos de arrozes. Nós temos basicamente 3 tipos: arbóreo, carnaroli, vialone nano. Esses 3 são encontrados com bastante frequência. O arbóreo tem o grão ligeiramente maior e mais alongado do que os outros. Tem menos amido do que os outros e o risoto fica mais macio e levemente mais espesso do que os outros arrozes. O carnaroli vai resultar num risoto mais cremoso e é o queridinho de diversas regiões da Itália. O vialone nano, da região do Vêneto, não tem tanto amido e o que resulta é aquele risoto que a gente consegue fazer, sabe, a ondinha na frigideira para fazer mantecatura? Dica número 4. Tempo de cozimento. O tempo pode variar, mas geralmente a gente está falando em 18 minutos. O que eu faço? Lá pelos 15 minutos eu começo a provar e testar o ponto. Gente, uma vez eu fui num restaurante aqui em Curitiba, pedi um risoto e aí veio o garçom e perguntou: mas qual o ponto do seu risoto, senhor? Eu falei: como assim, criatura? Então, o senhor quer al dente ou o senhor quer mais macio? Por que isso? Pelo que eu percebi com os meus clientes aqui em Curitiba, o povo gosta do grão levemente mais macio. Já aconteceu de eu servir al dente e o povo reclamar que estava cru. Acontece. Dica número 5. Mantecatura. O termo deriva do espanhol manteca, porque diziam que a consistência do risoto deveria ser de uma manteiga cremosa. A mantecatura pode ser feita com manteiga e queijo parmesão ralado, somente queijo, azeite de oliva ou qualquer ingrediente que vai dar ao seu risoto cremosidade, textura e brilho, obviamente sabor. Quando o risoto está quase pronto, tira a panela do fogo, deixa descansar alguns minutinhos para baixar um pouquinho a temperatura. Ele tem que estar cremoso, não rejunte. Adicione a manteiga e queijo e comece a bater vigorosamente. Para risotos com peixe ou frutos do mar, por exemplo, a mantecatura pode ser feita com azeite de oliva. Dica número 6. O ponto do risoto. Gente, o ponto do risoto não é rejunte. O ponto do risoto é aquele que a gente coloca uma concha no prato e ele vai escorrendo em direção à borda. É aquele ponto que a gente dá uns tapinhas na base do prato e o risoto vai virar uma piscininha. Importante, lembre-se de que ao perder temperatura, a tendência é que o amido gelifique e o risoto comece a espessar. Então, o que às vezes pode parecer que está um sopão, é o seu risoto a caminho do ponto perfeito. Dica número 7. Quantidades. Essa é uma pergunta que muitos se fazem quando estão planejando um jantar ou evento com risoto. Vamos lá. Quando o risoto é o prato principal, podemos calcular 90 gramas por pessoa. Lembrando que com caldo e os demais ingredientes, essa conta pode chegar a quase 400 gramas no prato finalizado. Quando o risoto é acompanhamento, a conta baixa um pouco. Podemos calcular 60 gramas por pessoa. Claro que os fatores entram na conta. Se é almoço, se é jantar, por exemplo. Se os convidados são na sua maioria homens ou mulheres, isso tudo conta. Dica número 8. O que fazer com o risoto que sobrou? Temos 2 opções. Uma delas é o arantini, que nada mais é do que risoto frio ou gelado, recheado, modelado com mussarela e às vezes empanado e depois frito.
Como o risoto tem toda aquela cremosidade, quando ele perde temperatura, ele fica fácil de modelar, não precisa adicionar mais nada. A palavra arancine quer dizer laranjinha, porque ele era feito com zaferano, com açafrão, ele ficava umas bolinhas amarelas. A segunda opção é o riso al salto. A gente corta ele em quadrados e a gente leva a frigideira com manteiga até eles ficarem dourados. E vai ficar cremosinho no meio. Bom pessoal, é isso por hoje. Espero que tenham gostado das dicas de risoto. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Um beijo grande e até a próxima.